tema da minha mensagem hoje é a mensagem que converte. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram, né? Só para pegar o fio da meada aqui, o contexto. Na última semana, eu falei sobre a questão da misericórdia de Deus, que Deus, ele é justo, poderoso, soberano, e é um Deus extremamente misericordioso e dá segunda chance àqueles que se arrependem. De fato, foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava sofrendo no ventre do peixe, quase morto. Então, do ventre do peixe, ele clama ao Senhor, e o Senhor, então, o atende e dá uma segunda chance a ele. Só que eu deixei bem claro, o fato de haver arrependimento, como houve em Jonas, não significa que Deus vai nos livrar de todas as consequências de nossos pecados. Não. A consequência do pecado, infelizmente, ela vem, teremos que lidar com ela, sempre vai haver perdão quando houver arrependimento, mas as consequências é um fato, é um fato. Lembra Davi? Diz a Bíblia que Davi mentiu, matou e adulterou. Davi se arrependeu de verdade, pediu perdão ao Senhor. Deus o perdoou, sim. Na hora que o profeta Natan fala com ele, ele se arrepende. Deus perdoa. Só que o fato de Deus perdoar Davi, o homem segundo o coração de Deus, não diz que Davi foi isento de todas as consequências. Muito pelo contrário. Um filho estuprou uma outra irmã. Um filho matou outro filho. Diz a Escritura que um de seus filhos saiu com suas mulheres em cima do telhado para todo Israel ver a vergonha do pai. E diz a Escritura que daquele momento em diante a espada nunca mais saiu da casa de Davi, do homem segundo o coração de Deus, por conta de pecado. Houve arrependimento? Sim. Houve perdão? Óbvio. Mas também houve consequências, e a mesma coisa em relação a Jonas. E eu continuei dizendo que a mensagem que o pregador deve levar não é a mensagem que sai de sua mente, de suas estratégias, mas aquela que Deus manda. Foi exatamente aquilo que Jonas fez. Deus ainda diz, né? Vai e fala a mensagem que eu te ordeno. E eu deixei bem claro que o diabo ele vai tentar pelo menos 2 alternativas, né? Para nos desviar da palavra. Primeiro vai tentar nos impedir de pregar, igual Jonas, né? O cara foge. Mais de 4.000 quilômetros de distância de onde ele tinha que ir. Uma das formas é essa. Impedir que a palavra seja pregada. Outra forma é, já que ele não consegue fazer essa primeira alternativa, né? Impedir que a palavra seja pregada, ele até que deixa a palavra ser pregada, mas de uma forma distorcida. De uma forma onde não é o puro evangelho, genuíno. Ele vai tentar fazer com que a palavra seja pervertida. E, infelizmente, nesta daqui muitos caem. Muitos pregadores são tentados a colocar um pouco de fermento para que a palavra não seja tão dura. Infelizmente, nós somos tentados a fazer com que, olha, Deus disse isso, mas se eu falar vai magoar determinadas pessoas, então não tem um meio termo, não tem uma forma de deixar a palavra um pouco mais palatável, um pouco mais agradável, porque, queridos, falar o que Deus manda é difícil. Olha aqui a pregação de Jonas, né? Olha, vocês vão ser destruídos. Jonas, se ele fosse talvez os pregadores modernos hoje, tivesse que falar essa mensagem, mas ele ia dar um monte de volta, né? Senhores, não convém que por conta de besteirinha, coisas pequenas, que o Senhor possa puni-los. Não seria melhor vocês mudarem de atitude? Não, essa era a mensagem, né? Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Acabou. E é assim que nós temos que fazer. Então nós temos que lembrar que a igreja ela tem essa responsabilidade de evangelizar, como Jonas fez. Deus aqui estava deixando bem claro. Eu determinei que a palavra seja pregada fora dos portões de Israel. Fora dos portões aqui do meu povo. E quando Deus assim determina, de fato, as coisas assim acontecem, e aconteceu com Jonas, obviamente. Então eu e você devemos lembrar que este é um papel fundamental que a igreja tem, evangelizar. Isso aqui não é uma função apenas do pastor, daquele que lidera a igreja, do evangelista, dependendo do ministério, mas é uma função de toda a igreja. Aqui, especificamente, Deus estava enviando um profeta para isso. E Jonas vai e faz isso. E lembra aqui, diz que Nínive era uma cidade grande, e eu expliquei isso a semana passada. Era grande em que sentido? Primeiro, grande em território mesmo. Cerca de 96 quilômetros de diâmetro.
Então, Jonas, durante 3 dias, percorrendo ali 32 quilômetros por dia, pregando a mensagem que Deus tinha ordenado. Mas também era grande em idolatria. O panteão assírio ali tinha de 3 a 4 mil deuses. Então, era um povo muito idólatra. Eu lembro que eu trabalhei durante muitos anos, né, acho que dos 8 até os 18, 10 anos. Eu trabalhei em Aparecida, vivi a vida inteira lá, né, morava lá. Eu lembro que eu trabalhava em loja lá, que a pessoa chegava, eu tô com a vista meio ruim. Eu falei, Santa Luzia. Eu tô com muita tempestade onde eu moro. Santa Clara. Eu sabia indicar tudo. Minha vida tá um nó. Tudo embaralhado. Eu dizia, Nossa Senhora exatadora de nós. Leva essa, dá jeito. E bastante, né? Eu não sei nem quantos santos que de fato existem para a Igreja Católica, mas o panteão assírio era muito maior. Muito. Então era uma cidade, né, era um povo extremamente idólatra. Então eu e você, nós temos a responsabilidade de evangelizar e de levar o evangelho justamente para essas pessoas. E quando a Escritura diz que nós devemos evangelizar, queridos, nós temos que tomar cuidado porque muitos não vão. E muitos que eu digo, muitos de nós, reformados. Muitos reformados por conta de crer na soberania de Deus, isso é correto. O que é que eles dizem? Então não adianta evangelizar, é Deus que converte, é Deus que escolhe. E eles deixam de cumprir a missão de Jesus, que é ir. Se nós temos uma ordem, devemos ir. Só que, além de ir, nós precisamos também ir da maneira correta. Por quê? Muitas pessoas acham que evangelizar é você ser parecido com as outras pessoas para que, de fato, você possa atrair essas pessoas. Veja se não é o caso. Paulo ele vai dizer assim, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de sem lei para ganhar os sem lei. Daí muitos cristãos interpretam essa passagem de que maneira? Está vendo? Se nós queremos ganhar as pessoas do mundo, nós temos que ser mais ou menos parecido com elas. Então, eu acho que cabe o pastor dar aquela pintada no cabelo de azul, porque como que ele vai evangelizar as pessoas? Os jovens de hoje. Tem que fazer do culto aquela baladinha gospel ali, porque é isso que o jovem gosta. E eles pensam que assim vão atrair as pessoas. É tão absurdo que uma vez eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim para mim, ela tinha acabado de fazer uma tatuagem, né? Já tinha uma, fez outra, né? Eu disse, mas por que, querido, você fez? Porque o lugar que eu trabalho tem muita gente tatuada, né? Muito jovem, muito adolescente tatuado. E é um jeito de eu me identificar com eles. E que legal, hein? E se você quiser evangelizar os gays, como faz? Se a sua esposa quiser evangelizar as prostitutas, vai fazer igual? Absurdo, óbvio que é um absurdo. Então não precisamos desse tipo de coisa. Precisamos seguir o evangelho, saber que não precisamos ser alienados, óbvio, né? Não vamos ser aquele crente alienado de ir à praia de terno e gravata, óbvio que não. Vai cair aquela camiseta de surfista, né? Aquela já adianta lá já. Mas eu e você precisamos levar o evangelho, obviamente, né? Eu quero passar aqui apenas 2 princípios, então. Põe ali o primeiro, por favor. Devemos lembrar sempre o seguinte, que a igreja cristã, a igreja primitiva, ela não foi morta por se parecer com o mundo. Ela foi morta justamente por se parecer com Cristo. Então é isso que eu e você devemos fazer. Primeiro princípio, a mensagem de Jonas e do evangelho. Versículo 4, leia comigo novamente. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. No hebraico, essa mensagem aqui, ela consistia de apenas 5 palavras, né? E a melhor tradução talvez seja essa mesmo aqui, né? Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. E por que Deus ele ordena que Jonas vá dizer justamente essa mensagem? Porque lá no capítulo 1, não sei se você se lembra, lá diz a Escritura que a maldade daquele povo tinha chegado aos céus. Ou seja, era um povo tão perverso, tão mau, tão ruim, que diz a Escritura que Deus falou, cara, esse povo é perverso demais, eles precisam ouvir a mensagem de arrependimento. E eu já falei para os irmãos que várias vezes, né? Eles eram terríveis, perversos, eles pegavam os inimigos e arrancavam a língua, cortavam a orelha, enterravam, deixavam sua cabeça para fora para que a pessoa pudesse ter uma morte lenta e dolorida. Eles esfolavam seus inimigos, esfolavam literalmente tirar a pele da pessoa viva. Eles empalavam, lembra? Eles pegavam uma lança bem grande, colocavam ali no orifício retal e atravessava até sair pela boca e deixava a pessoa fincada. Esses eram os assírios, perversos demais. Então, por conta dessa maldade, o Senhor vai e envia Jonas com essa mensagem. Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Só que você percebeu que, quando ele diz isso, ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída,
aí você consegue ver ainda 40 dias de graça e misericórdia de Deus? 40 dias ainda. Vocês vão ter de favor e de graça. Depois disso acabou. É tão certo? Põe ele, por favor. A palavrinha ali, destruída ali, né, no hebraico, não sei se vocês conseguem entender direito, ele é nepuket. Alguns tradutores vão dizer que ela pode significar destruído ou transformado. Ou seja, né, ainda 40 dias Nínive vai ser destruída, ou condicional, se houver arrependimento vai ser transformada. Mas o mais usual mesmo é só a primeira parte. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E veja, qual é a mensagem de Jonas para que aqueles homens perversos se arrependessem de seus pecados, clamassem a Deus, jejuassem? Sim, esses homens, diante daquela mensagem, eles se arrependeram de seus pecados, eles se humilharam, eles jejuaram e eles creram em Deus. Qual a mensagem de Jonas? Se Jonas fosse o pregador moderno, sabe qual seria a mensagem de Jonas? Sabe qual seria o método que Jonas usaria para levar a mensagem para os ninivitas? Provavelmente ele iria com um cartaz para um semáforo da cidade, no centro, movimentado, abriria um cartaz dizendo assim: Jesus te ama, volte para ele. Ou ele iria com aquela mão bem grande, né, uma espécie de cartaz também, escrito assim: quer um abraço? Mas você percebeu que não foi essa a mensagem de Jonas? Aqui no centro da cidade, aqui tem de vez em quando, né? Vocês já param lá, o pessoal para tudo cartazinho assim: Jesus te ama. Eu quase choro de emoção. Ai, que fofinho, tem 2 desses. Eles pensam que isso é mensagem, que isso é evangelizar. Não é. Jonas, ele vai com a mensagem de juízo. Juízo. 40 dias e vocês serão destruídos. Esta é a palavra, destruídos, aniquilados. Vocês têm 40 dias para vocês mudarem de posição, de opinião. Do contrário, acabou. Agora, se você vai olhar para a mensagem dos profetas, você vai ver que a mensagem deles era bem parecida. É por isso que a nossa mensagem, ela tem que ser parecida com aquilo que a Escritura ordena. Vamos começar apenas por Jesus Cristo. Olha a mensagem dele. Você sabia que Jesus ele teve um ministério de 3 anos? E durante esses 3 anos, os evangelistas sintetizaram a sua mensagem. Óbvio, ele não pregou apenas isso, mas eles sintetizaram, resumiram a mensagem de Jesus Cristo em uma frase. Qual era a frase? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles pegam 3 anos de pregação de Jesus Cristo e definem em uma sentença: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É claro, ele não pregava só isso, vários assuntos ele falava. Mas quando eles queriam lembrar da tônica da mensagem de Jesus Cristo, eles resumiram dessa forma: arrependimento de pecado, porque está próximo o reino. Martin Lloyd Jones ele vai dizer que se nós tirarmos a ira de Deus da Escritura, sobra bem pouca coisa para ser pregada. Sim, retire a ira de Deus, o juízo, e não sobra quase nada, absolutamente nada. Veja, como as igrejas conseguem, dia após dia, domingo após domingo, quarta após quarta, abrir a Escritura e nunca falar sobre juízo, e nunca falar sobre arrependimento de pecado, e nunca falar sobre condenação ao inferno. Sendo que a Bíblia está recheada deste assunto. Este é o tema predominante na Escritura. Se você vai para o Antigo Testamento, é isso que você mais vê. Desde lá do Éden. Deus chega para Adão e diz o que para ele? Olha, se comer, vai morrer. Deus já começa com esse aqui, ó: comeu, morreu, acabou, rapaz. É isso aqui. Comeu, acabou. Você vê Noé pregando de que forma? Arrependam-se, entrem na arca, ou vocês vão morrer. Você vê Noé pregando dessa forma, você vê Moisés chegando a Faraó e dizendo o quê? Deixe esse povo ir, senão a ira de Deus vai ser sobre vocês. Vocês vão ver pragas que não acabam mais. Sempre a mensagem de juízo. Jeremias pregava em lágrimas, dizendo: arrependam-se. Você percorre a Escritura, você vê Isaías, você vê Daniel, você vê Malaquias, Miqueias, todos eles pregando a mesma coisa. Mas o pastor moderno consegue pregar algo diferente de tudo isso que esses homens disseram. É de suma importância que a igreja ela ouça constantemente a mensagem do arrependimento e ela constantemente seja confrontada. Sabe por quê?
Porque o cristão, ele tem necessidade de se arrepender sempre. O arrependimento ele não acontece apenas em um momento de nossa existência, em um momento de nossa vida. O arrependimento, ele acontece de forma contínua. Olha para cá, por favor, gente. Arruma aqui. Presta atenção aqui, irmão, por favor. O arrependimento, ele acontece de forma contínua. E nós não temos que ter preocupação em que sentido? Ai, mas a mensagem vai ficar repetitiva. Eu pretendo pregar sobre Lamentações de Jeremias mais adiante, ou Jeremias mesmo. Você vai ver que a tônica da mensagem dele, constantemente ele volta nesse pedaço. Arrependa-os, arrependa-os, arrependa-os. Aí Paulo, em Filipenses, ele vai explicar. Ele diz assim, não me desgosta, e é segurança vossa, de vocês, que eu vos fale as mesmas coisas. A mensagem do arrependimento, ela deve sempre estar nos púlpitos, porque o arrependimento ele não acontece apenas uma vez na história do ser humano. É claro, tem aquele dia que nós dizemos assim, olha, o dia que eu me converti, é aquele dia que você teve convicção de pecado. E sim, esse dia é marcado. Mas o arrependimento não acontece apenas ali, ele deve continuar, você deve crescer em arrependimento. É tão certo que Lutero, quando o estopim da Reforma Protestante, 1517, dia 31 de outubro, ele vai e prega suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. E você sabe, né? Via de regra, aquilo que é primeiro é o que tem mais importância. Não é assim, até aniversário, não é assim que acontece. E o primeiro pedaço de bolo, é o pedaço da discórdia, né? Ah, para quem? Por quê? Pessoa mais importante. Copa do Mundo, via de regra, o batedor tem que ser o melhor, né? O primeiro. Nós estamos no Brasil que não. Mas o primeiro, sempre, é o mais importante. E Lutero, ele fixa ali 95 teses. E olha a primeira, põe ele. A primeira tese de Lutero é a seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida de seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Tem uma outra versão que diz assim, né? Que a vida do cristão, ela deve ter arrependimento constante, contínuo. A vida do cristão, ela deve ter arrependimento contínuo. Ou seja, você se converte, então você começa a ouvir o evangelho e você diz, gente, eu não sou tão bom quanto eu pensava. E aí você se arrepende de novo, e você faz alguma coisa errada, e se arrepende de novo, e se arrepende outra vez. Agora, a igreja que tira essa mensagem dos púlpitos, ela está fadada à miséria espiritual. Sim, miséria espiritual. Se o centro da mensagem de uma igreja não é o centro da mensagem da Escritura, da Bíblia, aquilo que Cristo ordenou dizer. É claro, pode ver, aqui a gente prega todos os assuntos possíveis, todos, né? Desde política, criação de filho, casamento, várias coisas. Mas o centro, constantemente, você vê a gente voltando nisso daqui. Se você não prega isso, se o centro da Escritura não é o centro, se o centro da mensagem de uma igreja não é o centro da Escritura, o máximo que a gente vai conseguir são seguidores ímpios que continuarão vivendo em suas impiedades, só que achando que estão no caminho correto. Isso que é o pior. Você não precisa, lembre-se disso, você não precisa abrir o livro de Allan Kardec, o livro de bruxaria, para você falar da parte do diabo. Basta você distorcer a Escritura. Basta você enfatizar aquilo que Cristo não enfatiza. Basta você dar proeminência para aquilo que a Bíblia trata como um assunto de segundo plano, se assim eu posso dizer, né? Não tão central. Basta fazer isso. Basta enfatizar o que Deus não enfatizou. Basta você pregar consolo sem antes pregar arrependimento. Não existe. Pregar consolo sem arrependimento não existe. Isso é coisa de psicologia. O psicólogo ele jamais vai confrontar você. Não, não vai. Eu fico imaginando. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher que ela tinha abortado. E aborto intencional, óbvio, né? Aborto espontâneo. Vários irmãos tiveram, minha esposa teve 3 já. E para uma mulher que aborta e o bebezinho já estava meio grande, você imagina aquele som, ela dizia em lágrimas, aquele som dos seus ossos sendo triturados, não sai da minha mente, não sai. Se ela vai a um psicólogo, o psicólogo não pode falar para ela, arrependa-se do seu pecado, porque isso é contra o manual deles. Ele vai arrumar um jeito dela conviver, mas que, né, meio que de boas, com aquela culpa. Mas não tem como. Só Cristo pode tirar uma culpa dessa, mediante o arrependimento de pecado. Então, não adianta pregar consolo sem arrependimento. Não adianta pregar prosperidade sem cruz, felicidade sem humilhação.
Essas coisas andam juntas. Nós não podemos apenas citar a Bíblia sem pregar o Evangelho, porque muitos fazem isso. Citam a Bíblia, mas o Evangelho não é pregado. Se queremos ser boca do diabo, basta a gente, sabe fazer o quê? Basta a gente pregar o reino dos céus, sem o vale da humilhação, do arrependimento de pecado. Se assim fazemos, estamos fazendo baita de um desserviço ao cristianismo. Um Cristo sem cruz não funciona. Não é cristianismo. Fazendo isso, o pregador, o máximo que ele vai conseguir é encher a igreja de entusiastas, prósperos, que sim, prospera, óbvio, prospera. Mas pessoas que irão para o inferno. E segundo, põe ele para encerrar, por favor. Segundo, nós pregamos, mas o resultado é com Deus. Versículo 3 e 4, novamente. Leia comigo, por favor. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Veja, Jonas, ele foi pregar em Nínive, mas ele não queria que aquelas pessoas se convertessem, não queria. Ele foi, mas ele queria que as pessoas fossem destruídas. Isso a gente vai ver no capítulo 4. Ele vai pregar, ele é o único profeta que tem esse interesse, né? Qual que é o objetivo de todo pastor? Ele quer pregar a mensagem de salvação e ele quer que as pessoas se arrependam e mudem de vida e sejam salvas. E esse é o nosso desejo. Jonas não. Jonas, ele queria pregar, queria que as pessoas se mantivessem duras de coração, que Deus condenasse, julgasse, matasse, exterminasse aquele povo, para ele dizer: tá vendo? Vocês vão ser exemplo de destruição igual foi Sodoma e Gomorra. Essa era a intenção de Jonas. Jonas, ele era um pregador que ele tinha fogo ali nas palavras, mas era um coração que não tinha compaixão pelas pessoas. E por vezes nós somos assim. Por vezes nós queremos levar a mensagem do Evangelho não com o objetivo de que o fulano seja salvo, que o ímpio seja salvo, mas para mostrar que a gente está certo e ele está errado. Apenas para isso. Para mostrar: viu? Eu estou certo, você está errado. Mas não há um desejo verdadeiro de querer que as pessoas mudem de vida, se arrependam, avancem na vida. Não há. Jonas, ele preferia morrer a ver esses seus desafetos aqui salvos. Olha o absurdo. Você consegue ver um pastor desse jeito? Eu quero pregar, mas eu quero que ninguém se arrependa, que vocês vão para o inferno. Era isso que Jonas queria. Queria pregar e queria que as pessoas não dessem ouvidos. Só que veja, da mesma forma como é um erro enfatizarmos apenas a segunda parte do Evangelho, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim como é um erro a gente enfatizar apenas a segunda parte, é um erro também a gente ficar apenas a primeira parte, porque tem pastor que só prega a ira, né? Ele vai falar que Jesus te ama. Jesus te ama, mas você não se arrepende, você vai ver só. Ele fala que Jesus te ama xingando, quase que espumando pela boca. Não. Jonas, ele trovejou a lei e assim tem que ser. Lembra quando Deus vai dar a lei para Moisés? É que as pessoas pensam assim, né? Moisés sobe ao monte. E como que Deus dá a lei para ele? Diz a Bíblia que Deus dá a lei no meio de trovões e relâmpagos. Que o Monte Sinai, põe no Google na sua casa, Monte Sinai, você vê a extensão do Monte Sinai. Enorme. Diz a Escritura que o monte tremia. Trovão, relâmpago. Ou seja, Deus dá ordem bravo. Muitos pensam que Deus dá ordem para Moisés de que jeito? Sobe aí, Moisés. Anota aí. Primeiro. Notou, Moisés? Primeiro mandamento é o seguinte. Moisés, vai tomar um café primeiro, depois você anota aí, vai. Anota aí, não matarás, Moisés. Fala para aquele povo lá, cuidado. Não foi assim não. Em meio a trovões. O Jonas, ele fez o que é correto, ele trovejou a lei. Todavia, ele nem de longe pensou em falar de misericórdia para aquele povo. Do perdão, da graça a que ele se arrepende. Ele queria apenas que as pessoas fossem condenadas. Ele falou da ira, mas ele não citou em nenhum momento a misericórdia. E nós também não podemos fazer isso. A ira de Deus, ela deve ser pregada. Mas, dizendo, se houver arrependimento, a misericórdia de Deus também é derramada sobre vocês. Esse é o mandamento, é isso que a Escritura nos ordena. Achar que a graça de Deus é um privilégio nosso é um erro absurdo. E era assim que Jonas, de fato, pensava. Jonas, ele tinha a sua visão ideológica, do seu nacionalismo, a ponto de pensar o seguinte: olha, nós somos escolhidos, o resto não tem problema, tem que ser condenado. Eu e você devemos lembrar que essa mensagem aqui, ela deve ir às pessoas, né? Já estou encerrando.
Sabe um exemplo que toda vez eu olho para Jonas aqui, né, mesmo indo contra a vontade, mas levando a mensagem, eu lembro que aqueles 2 leprosos no Antigo Testamento vai dar um exemplo fantástico. Diz a Escritura que 2 homens eram leprosos, estavam no leprosário, aquele povo vivia separado. E então, aqueles homens, eles têm o seguinte pensamento: vamos ao acampamento inimigo. Quem sabe lá tem comida. Aqui nós vamos morrer de fome. Aí um diz para o outro assim: mas calma aí, se a gente for ao acampamento inimigo, eles podem nos matar. E o amigo dele diz: sim, lá eles podem nos matar. Aqui é certeza de morrermos. Estamos com fome, não há o que comer. Então diz a Escritura que eles vão ao acampamento inimigo e eles chegam lá. Deus tinha feito com que todos batessem em retirada. Não tinha ninguém. Ficou roupa, ficou despojos, ficou comida, ficou tudo. Então eles começam a se fartar daquela comida. E um olha para o outro e diz assim: nós precisamos avisar o nosso povo que está com fome. Porque se nós assim não fizermos, eles vão morrer. Nós sabemos o caminho, onde tem comida. Você imagina, se esses 2 leprosos viram isso em relação a algo natural, quanto mais nós sabemos o caminho da salvação, ora, por que também não avisaremos a outros? Não avisaremos aqueles que estão perdidos? É por isso que, ainda bem que a vontade de Deus, ela se sobrepõe à vontade do ser humano. E até às más motivações do ser humano. Porque Jonas aqui não quis, e depois foi com má vontade. Parece filho adolescente, né, Jonas? Não quer, e quando vai batendo o pé. É, por isso a gente não pode ser Deus mesmo. Eu tinha fulminado Jonas já. Tinha mandado na baleia engolir ele, peixe grande, um tubarão, triturava tudo na boca. Graças a Deus, eu não sou Deus. Graças a Deus. Mas veja, um profeta desmotivado, uma mensagem sem preparo, com a motivação errada. E ainda assim diz a Escritura que uma cidade inteira se converte. Porque Deus, ele é extremamente gracioso. Extremamente. Eu falei para os irmãos, né, para encerrar. Quando a Escritura vai dizer, né, que Deus diz para Jonas: olha, ali há pelo menos milhares de pessoas, 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Alguns teólogos vão dizer que ele está falando de crianças. 120 mil crianças, fora os adultos. Há uma estimativa que havia ali mais ou menos 600 mil pessoas em Nínive nessa época. E Jonas quer que todas se lasquem. Vão para o inferno. De fato, era isso que ele queria. Então Deus, mesmo com um pregador desobediente, o Senhor usa de misericórdia para com aquele povo. O pregador prega, mas os resultados é Deus quem determina. Para que eu e você venhamos a entender, sabe o quê? Deus, ele trabalha através de nós, sem nós e apesar de nós. Se nós nos dispomos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Deus usa. Se nós não fazemos isso, a obra continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E nós ainda mais seremos cobrados por conta da nossa desobediência. Então entenda isso, meu irmão e minha irmã. O evangelho, de fato, ele é para todos. A Bíblia não diz que Deus amou os judeus. Não, amou o mundo. Então essa mensagem a qual nós cremos, ela deve avançar a cada dia mais. Jonas, ele pregou não querendo a salvação dos assírios. Ainda assim, Deus foi misericordioso com aquele povo. E nós, que o Senhor de fato nos livre de termos o coração igual a esse homem. Que nós venhamos ter o anseio que Jeremias tinha, de pregar com lágrimas, mas querer a qualquer custo ver as pessoas se arrependendo. Que nós venhamos a ter o coração de Paulo. Paulo, sabendo que seus irmãos compatriotas estavam no caminho errado. Olha a oração de Paulo. Olha o que Paulo diz: ó Deus, eu desejaria ser anátema, amaldiçoado, por conta desses meus irmãos aqui em Cristo. Apenas para que eles pudessem ouvir o evangelho e se arrependerem de seus pecados. Que eu e você venhamos a cumprir esse mandamento, né? Levá-lo. Não apenas levá-lo da forma correta, obviamente. Lembrar que a mensagem de Deus, ela passa primeiro pela ira. Nós não podemos inverter. Reino dos céus e depois ira. Não, é primeiro ira e depois reino dos céus. E que nós venhamos a ter o coração disposto, assim como Isaías teve. Imagina, Deus está perguntando lá: a quem enviarei? Isaías prontifica e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você, de fato, venhamos a nos esforçar para ser bênção na vida dos outros. Porque nesse processo, óbvio, toda a glória vai ser dada a Deus e deve ser dada a Deus. Mas você saber que uma vida foi salva
por conta de você ter sido um instrumento, queridos, é tão gratificante. Ainda que você não saiba, né? Tem muitos que a gente não sabe. Mas eu lembro até hoje, né? Só esses exemplos para encerrar mesmo. Eu tinha ido para o serviço, no quartel, e eu lembro que eu estava com a guarnição lá, com acho que 9 soldados, e eu sempre estava ali, né, no alojamento, na hora das refeições, de descanso, eu sempre falava para eles, né, a importância de buscar a Deus, de ir para a igreja. E tinha um amigo que eu estava lá conversando com ele, do jeito que eu falo com todo mundo, né? Aí, se eu não me engano, acho que uns 6 meses depois, alguma coisa assim, maior tempão, nem sabia. Eu fui visitar um pequeno grupo lá da nossa igreja, e eu estou ali, e os irmãos compartilhando sobre a palavra. Aí, então, esse irmão disse assim, olha, teve um dia que eu fui para o serviço, decidido a me matar. Eu não tinha mais esperança de alegria na vida, não tinha mais propósito. E ele falou que ele deixou certinho lá, né? Deixou uma carta para o avô, que ele morava com o avô, número da conta de banco, cartão, explicando todos os motivos. Avô, estou indo e, né, eu não volto mais. E ele falando isso aí, eu ouvindo, o rapaz, acho que uns 20 anos, alguma coisa, que história triste, né? Ele disse assim, mas esse dia eu estava em serviço com o Leandro, meu nome de guerra é Leandro, né? Era. Eu lembro que no alojamento ele falando da importância de buscar a Deus, que Deus ele é a salvação para as nossas aflições, que apenas nele nós somos completos. E sendo que aquele dia eu fui decidido, olha, deu a troca de horário à noite ali, vou para o banheiro pegar a noite na cabeça, acabou, sem dor. Mas esse dia eu estava de serviço com ele. E por conta dessas palavras, hoje eu estou aqui falando. E, nossa, viu? Não, já aquela lágrima escorre, né? Se isso cai no olho da gente. Falei, puxa, ainda que eu não fosse instrumento de salvação na vida de mais ninguém, uma pessoa. E se cada um de nós aqui tivéssemos esse intuito de, Deus, eu quero fazer a diferença na vida de um apenas. Você tem noção que muitas dessas cadeiras vazias poderiam estar com alguém que você poderia trazer? Então que Deus venha nos dar a graça de saber que a sua mensagem deve ser a todos e que nós sejamos esse instrumento nas mãos dele. Amém, meus queridos?